Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriela, sou professora formada em Química, em Pedagogia, com doutorado em Educação, e hoje a gente está iniciando uma aula sobre currículo escolar. Esse curso ele é promovido pela editora Terriede, no qual eu atuo como editora-chefe. A Terriede ela vem buscando um espaço tanto na produção editorial, com e-books e produções acadêmicas e demais produções literárias e outros tipos de produção. E a Terriede, nesse ano, ela está inovando, buscando trazer um pouco dos conhecimentos, né, de cada área através de seus cursos livres. Esses cursos livres, eles possuem uma validação via certificado. Então, para quem tiver interesse, nós deixamos o link na descrição, onde você poderá acessar o site da Terred e conhecer um pouco do nosso trabalho e um pouco desses cursos livres. Essa primeira aula de currículo escolar, ela é uma aula aberta, vai ficar disponível no YouTube e nas plataformas das redes sociais da editora Terred. Essa aula, após a execução do conteúdo, você poderá ter acesso a um mapa conceitual sobre o currículo escolar, tratado nessa primeira aula, bem como, se demonstrar interesse na aula, poderá acessar o curso completo, que está disponível já no nosso site e nas nossas redes sociais. Vamos lá então. Os conteúdos abordados nessa primeira aula sobre currículo será o conceito de currículo e os tipos de currículo. Algumas informações aqui sobre o curso de currículo escolar. Ele é um curso composto por 3 aulas, todas gravadas com material auxiliar, mapas conceituais e simulados. E também como bônus para o aluno que escrever, ganha o curso completo sobre a lei do servidor, o Estatuto do Servidor Público, com aulas gravadas, mapas conceituais e o simulado. Esses 2 temas eles são tratados principalmente em concursos públicos, tanto de prefeituras, para o magistério municipal, estadual, quanto a nível federal, para as universidades e institutos federais. Então, acessando o link na descrição, você poderá verificar melhor, né, o conteúdo e, se for de interesse, se inscrever no curso e ter acesso a todo esse material de maneira ilimitada. Vamos lá então. O currículo escolar, ele vai ser a base da prática pedagógica. O currículo ele vai envolver não só os conteúdos a serem estudados numa escola ou numa instituição educacional, como também as atividades e as competências a serem desenvolvidas por esse aluno e por essa aluna dessa instituição, além do objetivo da formação completa desses estudantes. Nenhuma instituição de ensino vai dispor, né, do seu currículo se não for bem pensado, né? Por trás do currículo escolar existe uma série de legislações, diretrizes e a nossa base, né, na educação, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A LDB, então, ela dá uma base para esse currículo escolar e esse currículo ele é moldado pelos documentos como o PCN, né, Parâmetros Curriculares Nacionais, e assim como, mais recente, a BNCC. A BNCC ela traz uma série de competências e habilidades que esse aluno deve desenvolver durante a sua trajetória escolar. Além da BNCC voltada para as competências e habilidades voltadas para o currículo escolar, nós temos também a BNCC de formação docente, onde os professores eles também vão contemplar em sua formação uma série de competências e habilidades voltadas depois lá para o campo de atuação, né, para o campo de experiência docente. Então, o currículo ele vai servir como uma referência para a gestão e para a organização do conhecimento escolar. Nenhuma escola ela vai
se desenvolver e vai construir a sua trajetória sem ter um currículo base. Esse currículo ele vai ser inspirado, como eu disse, nesses documentos, mas cada escola vai desenhar um papel, um direcionamento, né, um objetivo central para aquela instituição. Dentro de um currículo, a gente tem também os conteúdos a serem abordados, né, tanto em sala de aula quanto fora, né? A gente tem o currículo no formato de conteúdos, mas o currículo também das vivências. Esses alunos, dentro dessas instituições, eles vão estar vivenciando, além de estabelecer as metodologias e estratégias de aprendizagem utilizadas nessas instituições. Então, a escola ela vai adotar como um parâmetro o seu próprio currículo escolar. Esse currículo escolar ele pode estar materializado, digamos assim, dentro de um PPC, né, que é um projeto político curricular da escola, ou conhecido também como PPP, Projeto Político Pedagógico, e com isso a escola consegue lidar e trabalhar, né, durante o seu ano letivo, através de atividades voltadas ao conteúdo em si, ao desenvolvimento dessas competências e habilidades, e atividades, né, fora da sala de aula, né, atividades extracurriculares e assim por diante. Então, o currículo ele trata-se de um documento normativo. Ele vai trazer normas, regras, né, questões a serem abordadas por essa instituição, que são questões base para o desenvolvimento pedagógico e de aprendizagem dos estudantes que fazem parte desse local. Assim como o currículo ele vai orientar o trabalho docente, né, a fim do docente cumprir esse propósito, que é o propósito de desenvolvimento, né, desses estudantes que fazem parte ali daquele contexto pedagógico da escola. Então, com esse propósito, né, trazemos agora alguns documentos relacionados ao currículo. Nós temos a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A LDB, né, em sua última versão completa, de 96, e após 96 a LDB foi modificada em algumas questões relacionadas, né, à atualização em relação a temas atuais ao currículo, né, por exemplo, questões de modalidades, né, de ensino, modalidade de educação indígena, modalidade de educação quilombola, né, e assim por diante. Então, a LDB ela vai se atualizando no decorrer do tempo, né, assim como a nossa sociedade, né, tanto o currículo quanto as leis, quanto a escola, ela vai se adaptar, né, às questões contemporâneas, às questões que estão sendo vivenciadas por aquele público, né? Temos uma modificação muito importante na LDB, que é a questão da educação especial, que nos últimos anos, né, é um tema muito recorrente e também um tema muito tratado, né, em questões de concurso. Então, a LDB, ela traz como definição de currículo escolar estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal, os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Então, lá em 96, né, ainda não se tinha esse termo da BNCC, mas ainda assim já se pensava numa base comum, né, em nível nacional. O Brasil ele é muito grande, tanto em diversidade cultural, né, quanto em extensão territorial. Então, assim se foi pensado, né, uma base comum que os currículos escolares pudessem estar atendendo. E aí a gente tem outra questão de currículo aí, né, de concurso, né, a questão dos níveis escolares, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Né? Esses níveis e modalidades sempre são colocados em questões, buscando, né, que o candidato ele se confunda nesses termos e nessas abordagens.
Bom, em relação aos PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, eles são de 97, publicados em 97, né? Um ano após a publicação e a atualização da LDB. Então, os PCNs, eles trazem o currículo escolar com uma questão voltada à carga horária, né? O currículo escolar dentro de uma metodologia que vai orientar a prática docente, né? O currículo escolar é relacionado com, por exemplo, os processos de avaliação, os indicadores e instrumentos dessa avaliação. Assim, a gente tem os PCNs. Os PCNs, eles dão uma ampliada nessa questão da formação básica, né, de conteúdos básicos. Os PCNs, eles trazem temas que vão perpassar todas as disciplinas, né? Por exemplo, temáticas de diversidade, de meio ambiente, né? Temas transversais que vão perpassar todas as disciplinas, né, do currículo e vão fazer parte de todas as dinâmicas dessa escola. Então, os PCNs, né, eles surgiram com o intuito de normatizar os aspectos fundamentais de cada disciplina e orientar os educadores na aplicação da LDB em sala de aula. E o objetivo é ajudar os alunos no enfrentamento dos desafios no mundo atual, como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, conhecedor de seus direitos e deveres a partir de uma educação democrática. Então, a democracia, essa questão, né, da participação, de um aluno engajado, né, de um aluno que dialoga, é muito forte nesses documentos e principalmente nessas visões de currículo. Temos, então, com base nos princípios da LDB, os PCNs pretendem, né, proporcionar aos alunos do ensino fundamental, em especial, uma formação básica para a cidadania, né, aí voltamos à questão democrática, e cabe à escola criar condições de aprendizagem para. Aí temos 4 pressupostos, né, trazidos por esses documentos. Para o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente natural e social, né, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores que fundamentam a sociedade, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades de formação de atitudes e valores, o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e tolerância recíproca. Bem dinâmica, né? Essas questões trazidas tanto pela LDB quanto pelos PCNs, né? Eles se entrelaçam, de certa forma, com o que se pretende em relação ao currículo. Chegamos, então, nos 3 modelos principais de currículo. Nós temos o currículo social, que ele é elaborado com base na realidade local da escola e dos alunos, considerando suas particularidades conforme o contexto cultural, né? Então, é aquele currículo que vem da base da escola. A base da escola é a sua comunidade, né? O local onde essa escola está inserida. O currículo oculto, ele vai envolver ações, atitudes, comportamentos, valores implícitos aos conteúdos trabalhados. Muito se fala sobre esse currículo oculto hoje em dia, né, pensando muito na teoria pós-crítica de currículo, né? O currículo oculto, ele traz temas que até então não eram discutidos. Como eu mencionei, né, algumas atualizações na LDB, envolvendo questões dos povos indígenas, das questões quilombolas, das questões das mulheres, né? Esse currículo oculto, ele traz, né, para a visão do aluno, temas que até então não eram debatidos. E o currículo estruturador, que interliga as disciplinas em uma abordagem interdisciplinar, né? Uma interligada à outra. E aí nós temos esse mapa conceitual, né, das teorias do currículo tradicional. Nós temos 3 teorias principais ali do currículo, que
andam em conjunto com os modelos de currículo. A teoria tradicional, que é o ensino mais técnico, mais tecnicista, onde o professor ele vai ser o centro do conhecimento, né? O aluno ele não vai ter muito o que dizer nessa teoria, mas o professor é o centro do conhecimento. E uma produção em massa, né? Quanto mais alunos eu produzir, melhor, né? Sem pensar muito na qualidade ou em outros aspectos. A teoria crítica, então, ela tem como três principais autores, Freire, Saviano e Libânio, e ele traz um ensino mais emancipatório, né? O aluno ele começa a pensar sobre a sua realidade, ele começa a debater melhor essa realidade, ele começa a se emancipar dessa situação, né? De até então uma pessoa, um oprimido, né? Trazendo um pouco da questão do Freire, e ele começa a se emancipar, começa a ter uma autonomia no seu conhecimento e com isso ele consegue se desenvolver melhor a partir daquele contexto que ele vai ter, né? E com isso, essa teoria crítica, ela traz uma questão relacionada às classes sociais, né? Dentro de uma teoria crítica, a gente tem que pensar o meio que esse aluno sai, né? De que lugar que essa escola vai estar debatendo, né? Uma escola de periferia, onde o público maior são trabalhadores e trabalhadoras, ou é uma escola mais de uma classe social, né? Mais alta, né? Então, as classes sociais, esse debate, esse engajamento, né? Essa consciência de classe, ela é muito forte dentro da teoria crítica do currículo. Já um currículo pós-crítico, ele vai ter uma visão muito voltada à identidade, né? A identidade daquela pessoa que está ali, o gênero, a cultura, né? Muito forte o multiculturalismo, né? Debater as diferentes culturas, os diferentes povos, né? As vozes silenciadas. Então, com isso a gente tem, né, uma questão muito forte na educação, né? Que é a ressignificação de algumas situações que até então eram normativas, né? Uma muito clara que o currículo pós-crítico ele traz para a discussão é a questão do Dia do Índio, né, que hoje em dia a gente já consegue ressignificar o Dia do Índio e trazer outras discussões, principalmente trocando esse nome, né, trazendo o Dia dos Povos Indígenas e Originários. Então é uma questão muito importante. E o currículo pós-crítico ele traz essas discussões que até então não estavam ali, né, que não eram discussões da educação, por exemplo, mesmo sendo parte. Bom, chegamos então ao fim, né, desse primeiro momento, essa primeira aula. Para você conhecer mais, né, ficou interessado, interessada em ter acesso às próximas aulas, né, as nossas redes sociais estão todas disponíveis, da editora T-Red, estamos no Instagram, no Facebook, nosso site, o nosso e-mail, e querendo conhecer mais, querendo aprofundar mais o seu conhecimento sobre currículo, né, que vai ajudar ou numa prova de concurso público, ou no seu trabalho docente, na escola, né, na universidade, no instituto. Então, você pode conhecer melhor a gente e ter acesso a esse curso completo. Espero que tenham gostado. Até mais!